Mas o que exatamente é um tênis artesanal? Qual a diferença dele para o industrial ou tênis comum, se assim podemos chamá-lo? Bem, um tênis artesanal ele nasce das mãos de um artista que o faz. Ele não vem de uma esteira de fábrica, né? Não é uma fabricação onde envolve centenas, às vezes milhares de pessoas. Ele vem de um processo inteiro de criação pelo artista. Primeiro, você ou o cliente, no caso, ou em conjunto, imagina onde cada detalhe é pensado, cada linha tem uma intenção. É arte pura, do início ao fim, desde a hora da imaginação. É como pintar um quadro, só que no caso aí, você veste essa obra, né? Uma pessoa criativa, se ela é criativa, mas está presa num trabalho que suga, né? Essa questão de energia mesmo. Às vezes ela pode até fazer mais, mas o tipo de trabalho não deixa. O tênis artesanal é para ela? Sim, é para ela com certeza. Porque quando você coloca a mão num material e cria algo do zero, você começa a sentir algo de novo, viver de novo. O tênis artesanal ele pode ser esse portal para a sua liberdade criativa e ainda motivar mais a sua criatividade. Por exemplo, eu tenho alunos que eram de áreas totalmente nada a ver com trabalho manual e principalmente que envolve a criatividade, né? Que envolve a arte da área de TI, que é muito na questão lógica. E hoje são pessoas que estão assim com a criatividade bem aflorada, inclusive até com ânimo bem diferente, porque como um aluno meu sempre menciona, ele disse que o trabalho era até estressante por conta de lidar com outras culturas. Eu digo culturas que são uma empresa multinacional, então eram pessoas de outros países que não têm a mesma cultura que a nossa de lidar com determinadas coisas. Então são muito, além de ter esse lado lógico, são pessoas que muitas vezes não entendem esse lado latino brincalhão, né, de levar a vida. Então ele diz que exatamente era muito estressante. E hoje a criatividade dele até deu essa quebrada na sua rotina de trabalho. Uma pessoa que já está prestes a se aposentar, mas tem habilidade ou não, né? Será que dá tempo dela começar algo novo? Claro que dá, é mais que isso, tá? Você já tem esse tesouro que é o tempo que vai te sobrar. A costura é uma base linda para fazer tênis. Então, se você é costureiro, costureira, e nunca é tarde para transformar o que você vai aprender e amar em algo que o mundo aí vai poder usar, o que você vai fazer com suas próprias mãos. Eu, por exemplo, eu não me vejo aposentado porque eu quero trabalhar até os meus últimos dias de minha vida fazendo isso. Eu amo isso aqui que eu faço, que é arte, envolve N coisas que tem tudo a ver com a minha existência, com o meu ser, e isso me deixa tão vivo. Eu já contei aqui inúmeras vezes que isso me salvou e até me curou de uma grande depressão na época, porque quem conhece a minha história sabe que na pandemia eu fechei minha empresa de cenografia, que era integralmente voltada para a arte, e eu não me vejo fazendo outra coisa. E nessa época, na ocasião, eu fechei a empresa e perdi o chão. Falei, vou fazer o quê? E aí foi exatamente os tênis que eu comecei a fazer e deu no que deu. E isso aqui é totalmente 100% arte, né? Você começa com a criação, depois tem totalmente o trabalho é totalmente manual, então tem criação, tem interação com as pessoas. Basicamente era o que eu fazia quando trabalhava com a empresa de cenografia e eventos. Então isso reviveu tudo o que eu sempre gostei, amei fazer. E aí veio à tona de novo esse sentimento de amor pela arte, pelo que eu faço. Então por isso que eu digo que eu vou passar a minha vida, o resto da minha vida fazendo isso, que é o que me traz ânimo, felicidade e me faz bem.
para jovens artistas que curtem arte, moda, mas se sentem perdidos? A faculdade muitas vezes não representa, né? Fazer tênis artesanal pode ser o caminho? Sim, pode ser sim o caminho, claro. Porque aqui você não precisa seguir regras de ninguém. Você cria do seu jeito, faz com a sua cara, é arte livre. E quem vê de fora respeita muito e te trata como um artista de verdade. Isso é tão legal porque valida tudo o que você muitas vezes pensou que seria difícil ser alcançado. E quando você faz uma faculdade em alguma área, né, específica e tem que ser reconhecido, depois do caminho é muitas vezes longo. E na maioria das vezes nunca acontece esse reconhecimento, ele nunca chega. Com o tênis artesanal ele acontece ao contrário. Logo no primeiro par, quando você mostra para pessoas próximas, né, para pessoas que é ali do seu âmbito social e tal, as reações já tiram essa sua dúvida. Elas dizem coisa do tipo, nossa, meu, como que você fez isso? Tal, você que fez mesmo. E isso é muito legal, porque quebra todo esse paradigma que você, óbvio, né, teve. Eu mesmo como artista duvidei muitas vezes que seria possível chegar nesse nível de acabamento, né? Mas é possível muito sim. E para quem já está trabalhando com as mãos todos os dias, mas nunca pensou que isso fosse arte, ela pode considerar que vai se tornar um artista do tênis artesanal rapidamente? Sim, olha só, isso aqui é arte pura. A diferença é que você só não tinha enxergado ainda, né? Quem lida com ferramenta, com medida, com construção, já tem uma base para o mundo da arte. Só precisa mudar esse olhar. E quando você muda, tudo muda. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. E hoje eu percebo isso em muitos alunos meus. Por exemplo, quando eu andava de skate, eu não tinha minha empresa de cenografia, mas eu já gostava de arte. Sabe quando você tem aquela coisa desde criança, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre gostei, eu vou trabalhar com algo manual, com alguma coisa relacionada à arte, né? Tanto que eu comecei a grafitar na rua, em comércios. Eu sempre estive envolvido com trabalhos manuais e artísticos. Daí eu constituí família e montei minha empresa com a minha esposa e a família de cenografia. A partir daí eu fui desenvolvendo as minhas técnicas, tudo aquilo que eu tinha aptidão e vontade e necessidade principalmente, porque sempre a arte, quem conhece ou não conhece a cenografia, todo trabalho é um desafio novo, né? Eu fazia cenário, fazia várias coisas relacionadas à arte. Então, sempre que me chegava um trabalho novo, você faz isso, não tem uma receita. Então, você tem que falar, bom, deixa aqui na mesa que eu vou estudar os caminhos, vou estudar os meus conhecimentos e ver a capacidade que nós temos aqui de desenvolver isso. E com o conhecimento que nós tínhamos ali em mãos, falava, dá para fazer. Não é simples, mas dá para fazer. Então eu fui criando muita habilidade. Esse lance do tênis, para quem já ouviu a minha história, nos cachorros aqui no estúdio tá a maior bagunça. Então, para quem conhece a minha história, eu sempre falei, eu nunca parei para estudar arte. Para fazer curso de corte e costura, para fazer design de moda, nada relacionado do meu conhecimento que eu tinha antes de fazer isso, principalmente como profissão, eu me coloquei à disposição para fazer curso. Então foi na prática. Então, quando eu comecei a desenvolver essas habilidades que todo mundo tem, a habilidade é prática, na verdade. Então, assim, eu desenhava, eu esculpia, eu montava e desmontava coisas para consertar ou para saber como que eram feitas para poder replicar. Isso quando veio a necessidade, que já era ali um hobby de mexer com tênis, isso só foi aflorando cada vez mais. E à medida que os anos foram passando
eu trabalhando com cenografia, eu fui tendo essa carga, né, de conhecimento que só foi ajudando. Quando eu retomei essa ideia de voltar a mexer com os tênis, isso aflorou de uma forma, eu falei, poxa, hoje eu sei fazer um monte de coisa, né, por conta desses anos que eu trabalhei com cenografia. Então foi daí que quando eu sentei novamente para pegar assiduamente ali nos tênis, porque eu sempre trabalhei algumas horas, eu consertava um tênis para poder andar de skate e tal. Mas quando eu peguei assiduamente, tipo 10, 12 horas, 16 horas, porque era o tempo que eu tinha disponível, a gente estava trancafiado em casa, bem se dizer, isso desenvolveu assim muito rápido. Então foi daí que eu tive a noção de que, nossa, é habilidade manual. Tanto que hoje eu vejo isso em meus alunos que já fazem alguma coisa de trabalho manual e muitas vezes é o caso dessa pergunta aí. A pessoa está trabalhando dentro de uma fábrica de manutenção, descasca fio, conserta máquina. Ela já tem essa habilidade de mexer com ferramentas, com consertar as coisas. E ela nem imagina que pode se tornar um grande artista, entendeu? Porque na verdade ela não precisa saber sobre artes, ela precisa ter habilidades e passar a conhecer sobre arte, sobre as funções que, por exemplo, envolve fazer um tênis. Pá, costurar. Costurar, se a pessoa dirige, no meu ver, que eu sempre falo isso, se você já dirige, você tem uma noção muito grande de costurar. Porque é controle ali nos pedais da máquina e tal. Se você dirige, provavelmente você vai costurar muito fácil. Que é o que alguns alunos meus se impressionam. Falam, nossa, você fala do lance de dirigir, e realmente, como eu já dirijo, você se vê, porque é muito assim, posição, movimento dos pés nos pedais da máquina, né? Controle com as mãos, que é o volante. Então você pega muito rápido, porque você já tem essa habilidade motora, sacou? Então, com certeza, você aí, se você já faz alguma coisa manual, pode ter um artista dentro de você e você ainda não sabe. E quem deseja aprender pode esperar o que para os próximos dias ou meses? Bem, vem muita coisa por aí, tá? Mas por enquanto, se você já ficar aqui, me acompanhar no canal do YouTube, também no Instagram, né? Você vai aí ver nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como é possível começar do zero, do literalmente zero, mesmo sem experiência, mesmo sem máquina, tá? E mesmo achando que isso não é para você, porque é assim, basta você ter desejo de aprender e fazer tênis. E vai fazer muito sentido quando você ver o primeiro tênis que você mesmo fez do zero. Alguns alunos meus têm frases marcantes, eu vou citar uma aqui de uma aluna de Minas, que é a Raquel, que me marcou muito, né? Um bate-papo que eu tive com ela, que eu tenho com alunos, que ela falou assim, olha, Ieso, eu ainda tô em êxtase. Porque você vê o tênis está pronto. Porque, na verdade, o método ele já está ali, bem estruturado. Quantas vezes eu reformulei por conta de necessidades de alunos. Ah, eu não consigo costurar assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Então, ele é democrático, ele é feito para todo mundo. Principalmente para quem não tem experiência em nada, entendeu? Quem tem só vai mais rápido, porque já conhece, já tem experiência. Mas para quem não tem, também é possível e consegue fazer literalmente do zero, mesmo se nunca pegou numa agulha. Tá bom? Foi assim. Eu acho que por essa motivação, ó, você tem até dia tal para fazer. Eu tô um pouco anestesiada, sabe? Para falar a verdade.